Vamos para o último painel deste período, sobre o tema os desafios da transparência, sustentabilidade e confiança no uso da inteligência artificial. E para este painel eu quero convidar aqui ao presídio o Dr. Dimonaken Ditutala, que será o nosso moderador, a quem peço uma salva de palmas, por favor. Quero convidar também a doutora Marta Moreira Dias, da LUSNIC, por favor, junte-se a nós. Quero convidar também o Dr. William Oliveira, da TIS. Quero convidar também o Dr. Gaspel Fita, da Techno Society. E quero convidar também o Dr. Alberto Wapota, para se juntar a nós, para este painel. Ok, boa tarde a todos. É com prazer que aceitamos o convite do Infose e do MTTI-CS para moderar essa sessão que trata de um assunto tão atual e importante que interessa-nos a todos. Eu sou Dimonaken Ditutala, professor universitário do IMETRO e também diretor da Founder Institute, onde aceleramos algumas startups. Comigo estarão 4 pessoas que poderão se apresentar uma a uma, né? Digamos, a doutora Marta Moreira Dias. Marta Moreira Dias, da LUSNIC, e do ponto .pt. Ponto .pt. Então, tem 1 minuto, 2 minutos que é para se apresentar. Bem, antes de mais eu queria agradecer muito esta oportunidade de estar aqui de novo. É um gosto, é o segundo ano que aqui estou. E, sobretudo, é o segundo ano que aqui estou perante uma plateia magnífica, super interessada num tema que hoje é fruto de grande discussão a nível mundial, mas que nem sempre agrega pessoas interessadas e com vontade de saber sobre isto. E vocês estão aqui e é a prova que esta comunidade angolana está muito à frente a esse nível e, portanto, eu não posso deixar de aplaudir isso e aplaudir, sobretudo, dirigentes que têm a visão de trazer este assunto para a mesa e sobretudo, nas pessoas dos senhores ministros e do engenheiro André Pedro, que tornaram tudo isto possível. Portanto, as minhas primeiras palavras é de agradecimento e de aplauso. Dizer-vos que ainda há pouco estava a olhar para o meu e-mail e circulou um e-mail do IGF Global a anunciar a toda a comunidade, é um endereço de e-mail que é direcionado para milhares de pessoas, a dizer que este evento estava a acontecer hoje em Angola. Portanto, mostra já a escala daquilo que estamos aqui a fazer hoje. Portanto, parabéns a todos que estiveram envolvidos e a que tiveram a visão para isto. Passando à minha apresentação muito rápida, Marta Moreira Dias, eu sou presidente da LUSNIC, que é a associação que agrega os registries da lusofonia, e sou também vogal do Conselho Diretivo do ponto .pt, que é o registro de topo de Portugal. Como vocês têm o ponto .ao, nós temos o ponto .pt. De novo, muito obrigada e ansiosa por esta discussão. Ok, doutor William Oliveira, sou diretor-geral da TIS, um entusiasta da tecnologia e também da inteligência artificial. É um tema sensível que tem sido discutido muito nos últimos anos. Ano passado, eu acho que eu devo ter feito uns 10 workshops só falando sobre inteligência artificial, mas é de fato um tema que exige muita atenção. Lógico, agradecer muito ao Mintix e ao Infose pelo convite de estar aqui hoje discutindo esse assunto tão importante e com esses nobres colegas aqui nesse painel. A seguir, o Dr. Wapota. Muito obrigado. Sou Alberto Raimundo Wachilam Wapota, do Instituto Politécnico da Huila, da Universidade de Mandomia de Mfaio. Senhor diretor, Dr. Dimonaken, permita-me, na sequência daquilo que foi a apresentação do reconhecimento das entidades que estiveram na base do desenvolvimento da internet em Angola, também dar um complemento. Eu sou o produto do Dr. Pedro Teta, que nos anos 2001, quando cheguei da União Soviética, desloquei-me para o CUNEN tentar aplicar a IA, tanto no pasto de gado. O Dr. Teta, a perceber-nos disso, convidou-me para Luanda, para junto do Dr. Dimonaken criarmos ou fazermos parte do Centro Nacional das Tecnologias de Informação, com a criação da Comissão Nacional de Tecnologia de Informação, juntos com o engenheiro Mota de Carvalho, entre outros. É de reconhecer, portanto, esse contributo também, para dizer que todos nós podemos ter conhecimento técnico, mas são poucos que têm conhecimento, aquilo que chamamos de sabedoria. O engenheiro João Teta é uma das poucas pessoas que realmente, para além do conhecimento técnico, tem a sabedoria. E são poucos que têm a sabedoria. Com isso,
Eu agradeço tanto a presença dessas pessoas na minha vida, na minha carreira tecnológica e profissional, tanto para hoje estar aqui nesse meio. Em segundo lugar, agradecer ao Ministério das Tecnologias de Informação, tanto na pessoa da Sua Excelência, Sr. Ministro, ao engenheiro André Pedro, meu grande amigo, de longa data, pela iniciativa da Infose, do Fórum da Governação da Internet, e dizer que também das próximas vezes que tanto o Fórum não se realiza só em Luanda, mas também pode ser também nas províncias, porque realmente aí também tem angolanos, tem quadros capazes para o fazer. Portanto, é uma oportunidade falarmos nesse evento sobre portanto, a inteligência artificial. Vermos naturalmente tudo o que se faça, devemos vê-la na perspectiva de benefícios, oportunidades, custos e riscos. Vamos tentar desmistificar a inteligência artificial, que não seja um item, mas sim que seja uma coisa aplicada. Muito bem. Dr. Gospel. Sim, chamo-me representante de uma alta Gospel empresa. Vita, sou diretor-geral da Tecno Society e também sou finalista de mestrado em Machine Learning, que é uma das áreas de inteligência artificial pela Universidade de Stellenbosch, África do Sul. Para quem não conhece a Tecno Society é uma empresa que tem trabalhado com IA, sendo que o sistema mais recente que foi desenvolvido por nós é um sistema que permite detectar anomalias em redes de telecomunicações através da inteligência artificial. Ok. Feita a apresentação, eu vou solicitar então aos integrantes para debruçarem-se sobre os impactos e desafios em termos de sustentabilidade, transparência da IA nos vários setores em questão, portanto, começando aqui pela senhora em termos de gestão de domínios. Podemos? Muito bem, claro que sim. Eu vou falar de um caso muito particular, que é o caso do .pt, enquanto registro nacional, e como é que nós temos abordado a questão da inteligência artificial. Desde sempre acompanhámos o processo porque não só a nível nacional, mas a nível europeu. Portugal foi um dos primeiros países com uma estratégia nacional de inteligência artificial, já de 2019. Entretanto, já temos uma nova estratégia que não diretamente inteligência artificial, uma estratégia nacional para o digital, que foi lançada no final do mês de dezembro do ano passado, mas que aborda as questões de inteligência artificial e também, neste momento, vai entrar para consulta, já no início de março, aquilo que o nosso governo chamou da Agenda Nacional para a Inteligência Artificial, onde o .pt participará também com o seu contributo. Temos olhado muito para aquilo que são disposições fundamentais, como o Regulamento de Inteligência Artificial, que acompanhámos a construção, como sabem, um processo longuíssimo de praticamente 2 anos de discussão, culminou no Regulamento da Inteligência Artificial, um marco regulatório da inteligência artificial na Europa, mas que tem que ser sempre combinado com outro diploma, que é um tratado, que é a Convenção do Conselho da Europa para a Inteligência Artificial, para os Direitos Humanos, Democracia e Estado de Direito, e portanto isto tudo para vos dizer que há um quadro jurídico a que temos que olhar e a que o .pt não é alheio quando constrói as suas políticas internas de apoio e de otimização dos recursos da inteligência artificial para o seu negócio. E foi isso que fizemos. Nós olhámos para todo este quadro e sobre um princípio de uma utilização responsável, ética, sustentável e conforme com a lei desenhámos aquilo que é a política interna da utilização dos recursos de inteligência artificial. Começámos por aí e depois fomos trabalhando sobre isso. Por exemplo, nós temos um sistema de machine learning, quer se entenda que a machine learning está dentro da inteligência artificial ou não, isto é uma discussão aqui para os nossos técnicos, que certamente poderão esclarecer muito mais que eu, sou jurista, mas pronto, nós temos um sistema que nos apoia em 2 elementos fundamentais do nosso dia-a-dia no âmbito do registro, no processo de registro e manutenção de nomes de domínio. Um sistema que verifica contactos e um sistema que faz a avaliação da conformidade de registros de domínios. Não sei se vocês estão familiarizados com isso, nós temos também a nível europeu, já agora há mais de 120 diplomas de fonte europeia na área do digital, para vocês verem a
carga regulamentar a que nós, países europeus, estamos sujeitos, e uma delas tem o nível da cibersegurança, que é a diretiva NIS 2, que agora vai ser materializada em Portugal com o regime jurídico da cibersegurança, que tem uma série de implicações e obrigações a que nós estamos sujeitos enquanto entidade competente pelo registro de nomes de domínio ao nível da verificação dos contactos. Portanto, nós estamos obrigados a fazer verificação de contactos, dos contactos que temos na nossa base de dados, que, como vocês sabem, são os contactos associados ao registro de nome de domínios. Portanto, isto é um trabalho exaustivo, difícil, alocador de recursos humanos, alocador de recursos financeiros, e nós já temos um sistema de inteligência artificial implementado para fazer esta verificação. Portanto, a inteligência artificial é vista no .pt não como um substituto ao nosso trabalho, ao trabalho de uma equipa que diariamente trabalha e é muito responsável naquilo que faz, mas antes como um parceiro. E, portanto, esse é outro pressuposto que queremos ter. Portanto, inteligência artificial muito bem-vinda, é um parceiro, inteligência artificial para ser utilizada com responsabilidade ética, de acordo com a lei, de confiança e segurança, e depois todo este pressuposto como vamos pegar nisto, vamos utilizar em nosso favor. E, portanto, é isso que nós temos trabalhado muito. Tentar automatizar, de alguma forma, algumas das nossas tarefas mais rotineiras, dando espaço às nossas equipas para perderem mais tempo com um pensamento crítico, com criatividade, com desenvolvimento de negócio e deixando de parte para estes mecanismos essas atividades mais rotineiras. Eu queria vos dizer que há muito pouco tempo foi editado um artigo relevante sobre aquilo que é o impacto da inteligência artificial no funcionamento dos CCTLDs. Os CCTLDs é aquilo que nós somos .pt, que vocês .ao também são. E a inteligência artificial era quase vista como um perigo. Porquê? Porque as pessoas deixam de consultar os sites em .ao e em .pt, entram diretamente nos chats GPTs da vida, deepfakes, Perplexity, o que seja, e vão buscar os conteúdos. Mas eu não estou muito certa desta opção. Eu acho que temos que esperar um bocadinho e olhar mais para os dados. Porque a verdade é que os conteúdos têm que lá estar. E os conteúdos só lá estão se continuarem a existir em sites, continuarem a existir registros, que são obviamente os mecanismos prévios à existência de um site. Portanto, aqui estou um bocadinho cética sobre o impacto da inteligência artificial, mas muito curiosa para ver o que aqui vem. Mas vou-lhe solicitar o poder de síntese para os outros três então integrantes. acabo por aqui a minha primeira fala. Ok. Dr. William, vou pedir mesmo para ser mais sucinto, que temos poucos minutos, já quase tudo foi consumido pelos outros painéis. Qual é a situação, então, em termos de empresas e, sobretudo, da realidade angular? Bom, a inteligência artificial, na minha visão, principalmente, pode ser uma grande ferramenta para o desenvolvimento econômico e principalmente para apoiar as empresas na resolução de problemas que muitas das vezes são muito mais difíceis de resolver com ferramentas comuns. É fácil, é normal a gente entender a preocupação da sociedade, porque toda vez que a humanidade evolui, né, em algum tipo de tecnologia, a gente sempre vai ter alguns desafios que precisam ser ultrapassados. Mas a minha visão como empresa e entidade privada, e também uma entidade que também atua muito no setor educacional aqui, com formações, a gente tem medo daquilo que a gente não conhece, tá? Então, é muito importante você conhecer para que você possa desmistificar e, com isso, tirar pouco do seu medo daquilo. Inteligência artificial, às vezes, é falada como um jargão, e inteligência artificial é um conceito que tem muito mais coisas por trás. A simplificação do termo inteligência artificial, como o colega aqui disse, machine learning, outras tecnologias que fazem parte desse jargão, é interessante as pessoas, até mesmo leigas, entenderem um pouco desse conceito, entenderem um pouco do que é inteligência artificial, para desmistificar um pouco do problema do medo de que ela possa, né, de criar algum tipo de situação mais adversa, porque não tem como evitar. Está aí, a tecnologia está aí, não tem como a gente evitar com que ela avance. E como qualquer tecnologia, ela tem seus pontos fortes e seus pontos fracos. O ponto, principalmente regulatório, é um ponto importante, sim, tem que ser muito bem discutido. Países como na Europa, né, geralmente, tem-se a parte da regulação mais forte,
né? Os americanos, muitas das vezes, implementam para regular depois. O fato é a gente tentar se encontrar no meio do caminho e tentar entender a melhor abordagem para Angola. Muito Então, no setor obrigado. empresarial, hoje há projetos de inteligência artificial, há algumas startups nacionais, né, com algumas iniciativas, e a gente pode utilizar isso como um vetor para o crescimento. Com certeza. Já vou passar para o Dr. Gospel para falar então das empresas emergentes. Não gosto muito da palavra startups, mas quais são os desafios para as empresas emergentes em termos de utilização de AI? E Muito obrigado, professor Dimnaken. estou a passar ainda ao Dr. Gospel. Pois é, muito bem. Ok. A principal dificuldade que várias empresas emergentes têm encontrado ao se trabalhar com inteligência artificial é aquilo que eu geralmente chamo da matéria-prima da inteligência artificial, que são dados. Porque, infelizmente, ainda não temos um sistema eficiente de coleta e transformação de dados. Então, porque várias vezes quando as empresas querem desenvolver alguma solução, usando IA, querem, por exemplo, treinar algum modelo, é necessário dados é essencial. Mas o problema é que, agora a pergunta é onde é que eles podem ter esses dados? Geralmente eles usam dados, nesse caso, podem ir em repositórios lá internacionais como Kaggle, Common Crawl, vários outros repositórios, onde eles podem tirar dados que é para poderem treinar seus modelos. Porque o maior problema que nós geralmente temos encontrado está mesmo ali, está na estrutura, nesse caso, da geração de dados. E algumas instituições que realmente têm dados que podem ajudar essas empresas têm aquela parte que é a sensibilidade também nos dados. Então fica difícil eles fornecerem estes dados. Então esse aqui, geralmente, posso dizer que é a maior dificuldade que empresas pequenas têm encontrado em trabalhar com sistemas de inteligência artificial. Mas, apesar disso, tem criado algumas soluções, porque existem repositórios internacionais, sim, onde eles podem usar, nesse caso, dados que lá estão disponibilizados, que é para poderem treinar seus modelos. E também já existem modelos, já foram pré-treinados, e o que eles precisam fazer é aquilo que nós chamamos de fine-tuning, que é basicamente ajustar, nesse caso, para aquilo que é a necessidade específica que eles têm. Então, basicamente é isto. Doutor Wapota, então, vamos agora ao setor acadêmico para vermos como é que está, tanto na academia de uma maneira geral e, em particular, aí na esteira do Raymond Numa. Obrigado, professor. Eu gostava de começar, talvez, pelo conceito, provavelmente, da inteligência artificial. Uma questão de introdução. Portanto, tivermos a perspectiva de benefícios, oportunidades, custos e riscos do uso da inteligência artificial. Inteligência artificial, inteligência e capacidade de resolução de problemas, adaptação, tanto do agente no ambiente. Artificial é algo dissimulado, algo não sustentável. Então, a inteligência, a princípio, a inteligência artificial é a automação, portanto, do conhecimento humano, é a transferência do conhecimento humano nas máquinas, através da matemática, através dos algoritmos que realmente, portanto, regulam essa tecnologia. Na academia, nós, no Instituto Superior Politécnico da Huila, definimos a inteligência artificial como foco, como um diferencial que a Universidade de Manduma deve ter com relação às demais instituições de ensino superior em Angola. E temos algumas soluções aplicadas no domínio da agricultura, aquilo que chamamos de agricultura inteligente. Inclusive, desenvolvemos alguns modelos de machine learning que integram aspectos de redução dimensional, agrupamento e classificação, que normalmente portanto, os modelos clássicos existentes juntam 3 técnicas para a resolução dessa tarefa. Esse modelo que desenvolvemos e outros modelos realmente são contextualizados à nossa realidade e temos tido boas soluções na sua aplicação e, aliás, há bem pouco tempo tivemos a parceria com o INAPEM na criação do Centro de Incubador de Pequenas Empresas, em que nós somos parceiros através da nossa plataforma de inovação que chamamos Renovac, em que a solução é a solução focada, baseada tanto na inteligência artificial. Temos um leque de jovens capazes, muitos dos quais já são doutorandos, e que estão, portanto, a desenvolver essa tecnologia na nossa universidade. Penso que o governo deve apoiar muito mais na criação de núcleos
da inteligência artificial focados nos setores como a saúde, como a segurança, como a agricultura. Só assim que podemos realmente produzir nossos conteúdos, produzir o nosso conhecimento. Portanto, podemos ficar atrás dos países tecnicamente avançados quanto à tecnologia, mas não podemos ficar atrelados a eles. Podemos ficar atrás, mas em paralelo desenvolvemos as nossas capacidades, só assim que seremos fortes. O contexto atual mostra que realmente um país que não tenha tecnologia avançada jamais será respeitado. Então, nós temos que partir do princípio, de uma forma integrada, todos os setores desenvolvemos soluções naturais angolanas. Ok. Eu vou passar agora umas perguntas e vou dar 2 minutos a cada um para poder responder diretamente. E eu escolhi o problema da ética e transparência aqui para a doutora. Se pode começar, como é que pode dissertar sobre ética e transparência, nesse caso, da AI? A ética e a transparência são, juntamente com a confiança e com a sustentabilidade, que até fazem parte do tema geral deste painel, determinantes para quê? Para criarmos um ecossistema responsável de utilização de inteligência artificial. Porque há aqui um ponto prévio, e este ponto prévio deve ser trazido quando se discute, por exemplo, a regulação, que é: nós temos que pensar a inteligência artificial como temos que pensar a internet em geral, com a regulação e a fixação de diretrizes éticas e regulatórias, com a utilização que fazemos da inteligência artificial e com a utilização que fazemos da internet. Portanto, dizer que vamos regular a inteligência artificial ou a internet acaba por ser um bocadinho um contrassenso. O que nós vamos fazer é regular, estabelecer diretrizes e orientações éticas ou legais para a utilização que fazemos da inteligência artificial. Este é um ponto prévio que eu acho que devemos considerar quando falamos de ética e de transparência. A ética e a transparência têm sido 2 pontos fundamentais muito versados em todos os instrumentos regulatórios que têm acontecido e se têm desenvolvido, sobretudo a nível europeu. A importância de termos hoje, que nós percebemos, modelos altamente complexos para o desenvolvimento dos algoritmos. Algoritmos que são caracterizados pela opacidade, levam a que não haja confiança de nós todos que utilizamos ou queremos utilizar no nosso dia-a-dia a inteligência artificial. E por isso é que aparecem instrumentos como a Convenção da Inteligência Artificial, com a proteção inerente dos direitos humanos, dos Estados de Direito e da democracia. São os princípios da ética e os princípios da transparência, ultrapassando ou tentando ultrapassar a opacidade e sobretudo quando falamos dos algoritmos e dos modelos de ensinamento dos algoritmos, que são fundamentais para nos criar a todos aquilo que nós queremos, que é confiança. Quem utiliza a inteligência artificial no seu dia-a-dia quer confiar nos resultados que está a obter, quer dizer e quer perceber que esses resultados são frutos de dados que foram verificados, que são fiáveis, que são auditados, que têm de vez em vez verificação humana, que são dados que foram produzidos por alguém que esteve devidamente capacitado, devidamente educado e, acima de tudo, que são dados que não estão enviesados. E o problema dos viés é um problema central para evitar questões que nos levam a situações de infoexclusão, de problemas de igualdade de género, que nós todos nos temos debatido e que acabam por desembocar também aqui. Portanto, ética, transparência, responsabilidade e sustentabilidade são pilares fundamentais para um ecossistema de uma inteligência artificial que nós todos queremos, que é uma inteligência artificial responsável. Ok, ia passar então ao Dr. Apota para ver se pode, em 2 minutos, Dr. Apota, se pode debruçar-se sobre que políticas é que acha que públicas que seriam necessárias para esse setor de AI. Penso eu que tudo começa com o homem. O homem é o fator central. Sem termos capacidades humanas, nada podemos falar, podemos fazer. Porque quando fiz a referência à criação de núcleos de investigação da IA, é necessariamente para criarmos essas capacidades. Em seguida, temos a produção de dados, como fez a referência o engenheiro. Os dados é um ativo, embora intangível, mas é um ativo primordial para a produção da economia.
Se temos em referência mundial, as empresas que têm mais riqueza são empresas que estão ligadas aos ativos intangíveis, que trabalham na base de dados. Portanto, é a partir dos dados em que realmente podemos criar o conhecimento para tomar decisões. Portanto, é um dos pilares fundamentais a produção. Primeiro, criarmos a literacia digital, com a inclusão digital, de uma forma inclusiva, para que essas pessoas saibam utilizar essas tecnologias. Segundo, termos a capacidade de produção de dados, para daí inferirmos novos elementos para tomar decisão. Terceiro, criamos as infraestruturas sólidas, que realmente, como já se fez a referência no painel anterior, isso tem custos. É por isso que no princípio fiz a referência de que falarmos da inteligência artificial e a sua aplicação, temos que ver na perspectiva de benefícios, oportunidades, custos e riscos. Uma vez essa quadrilha balanceada, podemos sim dar avanço, mas tendo em referência, em primeiro lugar, o homem, depois o resto. Portanto, as instituições do ensino superior são chamadas, tanto a fazer essa abordagem no sentido nacional, para salvaguardarmos também a nossa soberania, não só territorial, mas virtual. Porque, afinal de contas, a soberania hoje não só restringe no espaço marítimo ou aéreo, mas também virtual. Um país vulnerável virtualmente é um país tanto sem condições de se defender. Tá, Eu Dr. penso que William o homem volta é a si para perguntar sobre como proteger os dados e a privacidade. Uau, pergunta muito boa, que acho que está na base, inclusive, do problemas de transparência, né? Que ultimamente se discute muito acerca da inteligência artificial. O principal ponto hoje de divergência, principalmente legal e jurídica, é a utilização dos dados da internet sem autorização das pessoas que produziram aquela informação e se podemos ou não utilizar essas informações. Isso se prende muito, por exemplo, na parte da inteligência artificial voltada para a geração de imagens e vídeos, que muitas das vezes utilizam como input vídeos e imagens criadas por outras pessoas que possuem a propriedade intelectual sobre aquela informação. Isso já gerou alguns constrangimentos para algumas big techs aí que já foram processadas por serem acusadas de usar fontes de imagem proprietárias para fazer algoritmos. Assim, no final, a maneira de se proteger desse tipo de coisa passa por 3 pontos principais. O primeiro, nós, cidadão comum, precisamos de ter a seguinte visão. Muitas das vezes a gente usa plataformas principalmente de análise de linguagem natural, como ChatGPT, Copilot, e a gente esquece que aquilo é uma plataforma pública, tá? Então, os dados que você coloca ali, você não leu as letras miúdas ali do acordo, né, de usuário, mas está dando autorização para aquela empresa usar aquela informação que você está colocando ali para treinar o algoritmo, para retreinar o algoritmo. Então, perceba, dados que você coloca numa plataforma de inteligência artificial, principalmente pública, ela está passível, né, de ser efetivamente explorada por aquela entidade. E às vezes as pessoas não têm essa visão, acabam esquecendo disso. Até porque a gente brinca, né, nessa área, principalmente redes sociais, quando não tem um produto à venda, o produto é você. Sim, sim. E você é o produto daquela plataforma. Os dados que você coloca, você está ajudando a treiná-las. Com relação à utilização dos dados existentes na internet para treinamento de algoritmos, a regulação e a regulamentação, ela como a colega aqui disse, é um fator preponderante, porque a gente precisa de ordenar isso, a gente precisa de proteger, né, as entidades e jurídicas que participam nesse processo de não serem, digamos assim, utilizadas e usadas. No caso dos dados, o que acontece hoje por exemplo, né, há uma grande discussão em Hollywood com a utilização de inteligência artificial para fazer e simular pessoas e atores que já faleceram, e muitos atores dizem que não querem que isso seja feito. Tá? De novo, é a construção de uma regulação forte, que também, eu sei que é difícil, regulamentação e inovação às vezes acabam conflitando entre si e é um ponto de divergência. Eu sou uma pessoa de tecnologia, gosto de inovação, mas acredito que a gente precisa também de ter responsabilidade na inovação. Limites, tá? Para que a gente não passe determinados limites que depois possam ser impossíveis de retornar. Ok, Dr. Gospel, eu vou pedir também um resumo em 1 minuto de que oportunidades e riscos que acha no mercado angolano em relação à utilização de
inteligência artificial. Sim, vou responder essa pergunta, mas queria só abrir um parênteses também na pergunta que foi dada Eu aqui. gostaria que eu prometo a todo mundo que nós iremos fazer um resumo de tudo aquilo que foi dito e aquilo que deveria ser dito. Portanto, iremos depois disponibilizar ao pessoal para já quero mesmo uma resposta de 1 minuto sobre oportunidades das pessoas poderem contatar a TecnoSociety para ter soluções de AI. Oportunidades. Bom, existe no mercado angolano há várias coisas que realmente devem ser feitas usando inteligência artificial, mas acontece que muitas empresas desconhecem isso. Algumas delas é por falta de entender o real potencial da inteligência artificial, então aquilo passa necessariamente por aquilo que nós chamamos de literacia, ensinar as empresas que se você implementar inteligência artificial nesse caso, nos teus trabalhos, poderás aumentar a tua produtividade. Vou dar um exemplo. A Boston Consulting. Eles fizeram uma pesquisa e descobriram que empresas que geralmente empregam inteligência artificial, nesse caso, a trabalhar em paralelo com seres humanos, eles aumentam 5 vezes a sua valorização. Muito bem, muito bem. Como se vê aqui, digamos, desafios há muitos, oportunidades há muita necessidade em termos de regulamentação. Nós estamos a falar hoje, mas entre dia 10 e 11 deste mês, houve uma conferência em Paris mesmo sobre esse assunto de inteligência artificial. 60 países participaram, entre os quais Angola, através de um dos nossos ministérios, do IMA, e o assunto era mesmo sobre ética, inclusividade e sustentabilidade. Houve investimentos estratégicos decididos ao nível dessa cimeira. A França vai apostar 100 milhões de euros só em AI. A nível global, existe uma iniciativa Current AI que vai apostar em 387 milhões de dólares, de euro também. Pelo que há muita coisa para se fazer. Lamentavelmente, o comunicado final que foi publicado não foi assinado por 2 países grandes, a Inglaterra e os Estados Unidos. Pelo que ainda há muito a fazer. Nós aqui, o que nos comprometemos, falando em nome aqui do painel, é que iremos elaborar um documento com todas aquilo que nós acabamos de dizer aqui e também aquilo que trouxemos todo como preparativo para este evento. Agradeço aos 4 colegas do painel. Infelizmente, o tempo que nos foi indicado é pequeno, né? Então, quem normalmente faz as coisas antes do almoço tem esse risco, né? Então, bom almoço a todos e muito obrigado por terem participado conosco. Obrigadíssimo. Aqui.